Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Aula 25, objeto de conhecimento, morfossintaxe, com detalhamento, conceito e flexões do adjetivo. Então, turmas, vamos à nossa aula? Olá, turmas! Então, para darmos início à aula de hoje sobre essa classe gramatical chamada adjetivo, nós vamos ouvir uma declamação de uma poetisa brasileira. Tem por título Retrato. Acompanhe aí, por gentileza. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim, calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Então, turmas, vimos aí a declamação desse poema da Cecília Meirelles, né, chamado Retrato, que é um poema que expressa uma profunda reflexão sobre a passagem do tempo e as mudanças que ocorrem em nossas vidas. Através da metáfora de um retrato, a poetisa contempla as transformações físicas e também emocionais que experimentou ao longo da vida. Bem, no início do poema, o eu poético reflete sobre sua própria imagem e como ela mudou ao longo dos anos. Ela observa que o rosto que ela tem hoje não é o mesmo de antes. É mais calmo, é mais triste e também é mais magro. Os olhos, né, que ela colocou antes, cheio de vida, agora eles estavam vazios e os lábios tornou-se mais amargos. Essa descrição visual das mudanças físicas sugere para o leitor uma certa melancolia ou uma resignação em relação ao passar do tempo. A poetisa, ela continua a descrever outras transformações em seu corpo. Suas mãos, como por exemplo, antes fortes e ativas, agora estavam sem vigor, paradas, frias e mortas. Seu coração, que antes batia com intensidade, talvez aí na juventude ou na adolescência, né, se mostrava agora meio que escondido, não mais visível. O poema também, turma, sugere que assim como as imagens em um espelho podem se alterar, nós também, seres humanos, estamos sujeitos a mudanças inevitáveis que vêm com o passar dos anos. Então, retrato talvez seja uma palavra que vocês, assim, professora, retrato quase não é mais usual. Verdade, essa palavra foi mais usual lá no século XX. Agora nós chamamos de fotografia ou selfies, né? Enfim, bem, falamos sobre a interpretação do poema, turma. Agora vamos olhar morfologicamente, quero que vocês acompanhem aí na tela, novamente o poema. Então, observem que o título, retrato, está nomeando esse poema.
Se ele está nomeando, ele vai ser classificado como um substantivo. Vamos lá. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Observem que a palavra calmo, a palavra triste e a palavra magro está se referindo ao rosto. Então, essas três palavrinhas, elas estão dando uma característica. Aliás, cada uma fala, né? Dá uma característica aí ao rosto. Calmo, triste e magro. Bem, no terceiro verso da primeira estrofe, nós temos aí: nem estes olhos tão vazios. Olhos, né? Estamos aí vendo que vazios está se referindo aos olhos. Nem o lábio amargo. Essa palavra aqui está caracterizando lábio. Vamos agora para a segunda estrofe. Eu não tinha estas mãos sem força, paradas e frias e mortas. Observem que força, tá? Caracterizando mãos. A palavra também paradas se refere a mãos mortas. Olha que interessante. Mãos está no plural. E todas essas três, aliás, essa aqui não, ela está no singular, mas se refere a mãos. Mas temos paradas, frias e mortas, né? Estão concordando aí com esse substantivo, mãos, substantivo. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Vamos adiante aqui, na última estrofe. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Então, quem aqui é simples, certa e fácil? Está se referindo a que palavra, professora? Aqui, turma, a mudanças. Então, essas palavras dentro desse contexto simples, certa e fácil, está se referindo a esse substantivo, a essa palavra mudança. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, perdida está se referindo a face, certo? Então, turma, essas palavras que se referiram ao substantivo, gramaticalmente, olha lá, nós classificamos elas como adjetivo. Então, as palavras que vão se relacionar ao substantivo, dando uma caracterização, são chamadas de adjetivo. Mas, professora, o que seria adjetivo? Vamos ver aí o conceito de adjetivo. O adjetivo é a classe de palavras que varia em gênero, número e grau. Os adjetivos também são responsáveis por atribuírem características aos substantivos, indicando suas qualidades e estados. Bem, para esse momento, turma, eu vou focar com vocês aqui nesse segundo momento da nossa explicação, que é o conceito de adjetivo, certo? Então, adjetivo, certinho, eles são responsáveis pelo quê? Por atribuírem características. A quem? A quem são essas características? Aos substantivos, indicando o quê? Qualidades ou estados. Por exemplo, vou pegar o nosso cotidiano. Os oitavos anos são participativos. Observem, turma, nesse contexto aqui, nós temos os seres. Quem são
esses seres participativos? Os oitavos anos. Então, vocês são o nosso substantivo, né? O substantivo, ele nomeia ser. Esse substantivo, como está se referindo a turma, é coletivo. Observem aqui, nós já falamos que a palavra que acompanha o substantivo, ela é classificada como artigo, certo? Porém, contudo, todavia, nós estamos nos referindo à caracterização. Então, os oitavos alunos são participativos. Faltou um S aqui, estou acrescentando. Pois bem, é uma qualidade, é uma característica. Logo, nós vamos classificar como adjetivo, como diz aí o nosso conceito. O nosso conceito também, ele fala que o adjetivo, ele indica estado, né? Estado de quem? Estado do adjetivo. Pois bem, então vamos lá. Os oitavos anos, certo? São felizes. Observem, turma, essa palavrinha, ela está se referindo aos seres. Quem são aí? Os oitavos anos. Neste caso, esse adjetivo está falando do estado, né, emocional aí do substantivo, do oitavo ano, certinho? Então, vimos o nosso conceito, vamos aí continuando. Os pescadores pegaram um tambaqui enorme. Observe que já está aí especificado para nós em enorme, caracterizando o nosso substantivo, certinho? Então, nós temos aí uma característica. Outro exemplo, os pescadores ficaram tristes, pois não pescaram peixe. Observem que aqui, turma, temos uma sentença que nós chamamos de a primeira oração, porque é a primeira informação, e aqui temos a nossa segunda oração. Mas, para os nossos estudos de hoje, a gente vai focar aqui na primeira oração, que já está aí pontuada para nós. Quem é que está com esse estado de tristeza? Os pescadores, né? Porque o adjetivo, ele caracteriza ou ele indica um estado do ser, certinho? Muito bem. Prossigamos. Tipos de adjetivos. Pois bem, o adjetivo, ele pode ser um dos tipos. Adjetivo simples. Então, vamos lá ver o conceito de adjetivo simples. Possui um radical, como, por exemplo, aí tem aqui, né? Pobre e magro. Apenas um radical, por isso que é adjetivo simples. Exemplo A, homem pobre. Homem, substantivo. Pobre está caracterizando esse homem. Então, adjetivo. Garoto magro. O C, substantivo, na letra B, é garoto. E a palavra magro caracteriza, que essa é a função do adjetivo. Pois bem, o segundo tipo de adjetivo, temos o adjetivo composto, ou seja, possui mais de um radical. Como, por exemplo, a gente colocou aqui a palavra verde escura, tem mais de duas palavras, e super interessante, super, né? Uma palavra que se juntou a outra interessante. O exemplo A, calça verde escura. Então, o substantivo calça e essas duas palavrinhas caracteriza que é uma calça verde escura. Então, temos aí um adjetivo
composto. Assim como juntou-se, né? Aqui, super interessante, o mapa mundi é super interessante. Então, essa classificação aí, como nós estamos vendo, é do adjetivo composto. Bem, vimos o simples, o composto. Vamos agora para o adjetivo primitivo. Origina outros adjetivos, como, por exemplo, triste e puro. Então, vamos ver os exemplos, e aí a gente vai entender melhor quando ele fala aqui, origina outros adjetivos. Então, vejam aí, na letra a cidade de Manaus amanheceu triste. Lógico que aqui é uma personificação, né? Talvez tenha o sentido de que é muito chuvosa e dá aquele efeito de sentido de tristeza, certo? Mas, enfim, triste está se referindo a Manaus, que é o nosso substantivo próprio, certo? E aqui nós temos na letra B, o açaí de Codajás é puro. Então, está caracterizando o açaí. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Pois bem, puro, né? O açaí de Codajás. O açaí de Codajás. É puro. Daí, quero chamar a atenção de vocês. Lá no nosso enunciado, diz que esse adjetivo primitivo origina outros adjetivos. Por exemplo, vou colocar aqui o C, Manaus. Manaus, né? Manaus. É tristonha. Então, o adjetivo triste está originando aí outra palavra, mas com esse significado também. E aqui, usando o açaí, vou colocar aqui, açaí é puríssimo. Só se referindo ao açaí mesmo, né? Mas o que a gente quer focar aqui é que esse adjetivo triste, puro, pode originar outros adjetivos, certo? Vindo desse primitivo, certinho? Próximo, temos aí o adjetivo derivado. São derivados de substantivos. Esses adjetivos podem ser derivados de substantivos ou então de verbos. Como, por exemplo, nós temos a palavra famoso, que é um adjetivo, e amado também. Mas famoso vem de fama e amado do verbo amor. Então, letra A, o tacacá é famoso no norte. Observem que a palavra famoso está caracterizando. Só que essa palavra veio aí do substantivo fama. E na letra B, o estado do Amazonas é amado pelos amazonenses. Então, nós temos aí amado, né? O estado do Amazonas é amado, se referindo ao Amazonas, pelos amazonenses, certinho? E, turma, como nós falamos ainda há pouco, os adjetivos, eles podem ser classificados em gênero, número e grau, tá? Então, a partir de agora, a nossa aula vai se focar aqui em gênero, número e grau. Vamos ver aí o primeiro. Gênero dos adjetivos. Nós temos os adjetivos uniformes, né? O que são eles? Uma única forma que serve tanto
para ambos os gêneros, feminino e masculino. Como, por exemplo, a palavra feliz, né? Então, essa palavra vai servir tanto para o feminino quanto para o masculino. Exemplo: o povo brasileiro é feliz. A nação brasileira é feliz. Observem que aqui em cima, na letra A, a gente tem o substantivo masculino e o adjetivo caracterizando esse povo feliz. E na letra B, a nação é feminina, certo? E nós classificamos esse adjetivo como um uniforme, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E o biforme? Vamos conhecer o biforme. O adjetivo biforme. Bi significa duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Há variação conforme o gênero, como, por exemplo, a palavra linda, que varia para lindo. Olha um exemplo aí. Esta cabocla é linda. Linda no feminino porque o substantivo é feminino. Letra B. Este caboclo é lindo. Masculino. Então, essa variação aqui nós chamamos de adjetiva biformes. Prossigamos. Bem, temos os números. Número é aquele que está em concordância com o singular e o plural. De quem? Dos substantivos, já que os adjetivos, eles caracterizam o ser. Letra A. O aluno é esforçado. Observem que esforçado está se referindo ao aluno. B. A aluna é esforçado, caracterizando a aluna. Aqui nós temos o singular. C. Os alunos são esforçados. Letra D. As alunas são esforçadas. Nesse caso, temos a ideia de plural. O nome está no plural, o adjetivo está no plural, logo os adjetivos também. Correto? Pois bem, além do gênero e número, nós temos também, turma, o grau dos adjetivos. Comparativo, que significa compara as qualidades de um ser a outro ser. E o superlativo, intensifica as qualidades do ser. Por exemplo, os oitavos anos são tão inteligentes quanto os nonos anos. Certinho? Então, observem que eu tenho um C aqui, a turma, o adjetivo inteligentes, eles são tão inteligentes quanto o nonos anos, né? Então, aqui nós temos exemplo de comparativo. Compara as qualidades de um ser a outro ser. Dois seres, oitavos anos, e tanto o oitavo quanto o nono, eles são inteligentes. E o próximo diz o seguinte: superlativo, intensifica as qualidades do ser, certo? Por exemplo, os oitavos anos, deixa eu colocar aqui, os oitavos anos são os mais participativos. São os mais participativos do ensino fundamental, certo? Então, aqui, as qualidades de vocês, participativo, supera, né, todas as turmas do fundamental. Vamos ver a classificação dos comparativos. Os comparativos, eles podem ser de igualdade. Letra A, o médico
da manhã é tão empenhado quanto o médico da noite. Então, nós temos aqui que esse adjetivo ele serve tanto para um quanto para o outro. Então, é comparativo de igualdade. Próximo, comparativo de superioridade. Letra B aí. Ana é mais carinhosa do que Daniel. Então, aqui nós temos o nosso adjetivo, mas nesse caso, a Ana é mais carinhosa do que o Daniel. Então, comparativo de superioridade. Comparativo de inferioridade. Joana é menos animada do que Pablo. Então, Joana está sendo comparada a Pablo, mas ela é inferior, né? Então, menos animada. Pois bem, aqui também nós temos o grau de superlativo. No grau superlativo, a característica atribuída pelo adjetivo é de intensidade, de forma relativa ou absoluta. No grau superlativo relativo, essa intensificação é feita em relação a todos os demais seres. Vamos ver exemplo. Superlativo, grau, superlativo, relativo de inferioridade, intensificando a característica do ser em relação aos outros seres. Letra A, Paulo é o menos esforçado da família. Então, temos aqui o adjetivo, mas o Paulo é o menos esforçado. Como traz essa ideia de menos, vai ser o superlativo relativo de inferioridade. E o de superlativo relativo de superioridade. B, o Rodrigo é o mais questionador de todos os alunos. Então, nós temos aqui que o questionador, o Rodrigo é o mais. Pois bem, no grau superlativo absoluto, a característica é evidenciada de modo exagerado, apresentando-se sobre duas formas específicas. Grau superlativo absoluto analítico e o grau superlativo absoluto sintético. No analítico, nós temos aí o conceito. Geralmente, a intensificação se dá pelo emprego de certos termos que denotam a ideia de acréscimo, como muito, extremamente e excessivamente. Vamos ver exemplo. A floresta amazônica é extremamente linda. A floresta amazônica é muito linda. A floresta amazônica é excessivamente linda. Então, aí temos os exemplos. Assim como o grau superlativo absoluto sintético, que ele vai ser evidenciado pelo sufixo íssimo. Por exemplo, Alice é organizadíssima com o material escolar. Então, aqui há essa evidência, a palavra aqui, organizadíssima, caracteriza a Alice. E é acoplada no radical da palavra aqui, organizada, esse sufixo. Certo, turmas? Então, turmas, vamos agora só finalizar o que nós acabamos de conhecer aí, que é a classe gramatical do adjetivo. Vimos o conceito, características e particularidades. Com isso, finalizamos a nossa aula do adjetivo. Deixo um forte abraço a todos e até a próxima!